Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo aqui em estúdio está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Em todos os casos, as capelas foram queimadas e, em alguns casos que foram relatados e testemunhados, algumas das pessoas que foram decapitadas foram perguntadas se eram cristãos e, ao reconhecer a sua fé, então eram agredidas. Já falámos aqui da mais recente onda de ataques terroristas em Moçambique, concretamente na diocese de Nacala. E hoje voltamos a este tema, pois temos novas e muito significativas informações, nomeadamente a que foi denunciada pela responsável da Caritas local, que acabámos de escutar. Maria Dolores Martínez, em mensagem que enviou para a Fundação AIS em Lisboa, diz que várias pessoas que foram interrogadas pelos terroristas sobre se eram cristãs ou não, assumiram a sua fé, mesmo sabendo que muito provavelmente essa confissão significaria a sua condenação à morte, o que veio mesmo a acontecer. Há o relato de pelo menos 4 cristãos mortos, um dos quais decapitado. Este vai ser um dos temas em destaque no programa de hoje, mas vamos começar por outra latitude. Vamos começar pela Terra Santa, porque recebemos uma mensagem do padre Romanelli, que está em Gaza e que nos pede orações pela paz, mas também nos alerta de que a situação na zona continua muito difícil, isto apesar, Catarina, de estar em vigor já o cessar-fogo. Sim, Paulo, está em vigor o cessar-fogo, mas é um cessar-fogo muito instável e por isso o padre Gabriel Romanelli, que é então o pároco da Sagrada Família, a única paróquia católica, não é, em toda a faixa de Gaza. E ele descreve então nesta mensagem que envia para a AIS que o dia-a-dia das populações permanece terrível, porque há uma enorme escassez de meios e a situação sanitária, diz ele, também é descrita como desastrosa mesmo, não é? Esta mensagem do padre Romanelli ganha impacto agora, porque caminhamos a passos largos para o dia de Natal e nesta época as situações de maior violência, de carência, de pobreza, podemos dizer que ganham outra dimensão. É verdade, Paulo. No Natal nós ficamos mais sensíveis, digamos exatamente. assim, não é? A este tipo de situações e por isso o padre Romanelli, no fundo, o que ele está a dizer é procurar alertar-nos, não é? De que o fim da guerra em Gaza não significa o fim deste sofrimento que as populações estão a passar e o fim dos problemas e que o mundo, de facto, não pode esquecer a situação que se vive neste momento em Gaza. E ele lembra ainda e relembra ao mundo que, de facto, em Gaza vivem 2 milhões de pessoas e que neste momento não têm absolutamente nada e que precisam de tudo para poderem sobreviver, Paulo. Essa frase, aliás, diz muito sobre esta tragédia humanitária que continua a fazer-se sentir em Gaza, até porque para as famílias que, de alguma forma, com o fim da guerra, procuram agora reconstruir as suas vidas. Exatamente, Paulo. E o padre Romanelli diz-nos mesmo que neste momento, para além de todas as questões relacionadas com a alimentação que está a ser assegurada pelas próprias Nações Unidas, mas que continua a ser deficiente, não é? Como é óbvio. Ele relembra-nos que, apesar de tudo isto, ainda há problemas muito graves ao nível das infraestruturas essenciais. Mas que tipo de infraestruturas é que se refere ao padre Romanelli? Bom, Paulo, ele refere, por exemplo, os problemas graves relativamente, por exemplo, ao nível do sistema da limpeza dos terrenos. Não nos podemos esquecer que houve muitos prédios, muitas casas que foram destruídas, portanto, há todos estes escombros que são necessários fazer a limpeza. Depois há também todas as questões todas dos danos que foram causados às infraestruturas básicas, como, por exemplo, do sistema de esgotos da faixa de Gaza, da distribuição, por exemplo, também de eletricidade ou da própria água corrente, não é? Nas torneiras. Portanto, são apenas exemplos. E não há, para já, quaisquer sinais de uma reconstrução no imediato e que isto é também avisado então por este sacerdote, o padre Romanelli. E como é que está neste momento, digamos, a vida dos cristãos que estão ainda na paróquia da Sagrada Família? Bom, Paulo, tendo em conta tudo o que ele nos disse, de facto a vida continua muito difícil, como é fácil nós compreendermos. Portanto, o padre Romanelli diz que, no entanto, as coisas estão um pouco melhores face às últimas conversas que tivemos, porque os combates de facto terminaram, portanto as coisas melhoraram desde... Há um alívio do fim da guerra, não é? Exatamente. O que também é fácil nós compreendermos, portanto,
tudo isto também ajuda. Mas, por exemplo, ele diz que o Patriarcado Latino de Jerusalém, que depende desta paróquia em Gaza, por exemplo, conseguiu enviar alguma ajuda, nomeadamente, ele diz, frutas, legumes e também produtos básicos, que se tornou relevante não só para todas estas pessoas que estão a viver nesta paróquia da Sagrada Família, como também para as pessoas que vão batendo à porta da paróquia. Da paróquia, exatamente. E neste contexto tão duro que a Catarina está a descrever, eu diria até tão deprimente, como é que estão a ser, neste caso, Catarina, os preparativos para o Natal? Estamos mesmo quase no Natal. Bom, Paulo, podemos dizer que, apesar de todas estas dificuldades, todas estas circunstâncias, não é, que esta população está a viver, podemos dizer que os preparativos estão em andamento. Aquilo que o padre Romanelli nos contou, Paulo, é que a comunidade está, de facto, envolvida nos ensaios de cantos, de danças também palestinianas, e que, se as condições permitirem, na altura, no Natal, até é possível que se venha a realizar um pequeno concerto já fora dos muros da paróquia. Muito Paulo. bem, muito bem. A situação na paróquia da Sagrada Família em Gaza é seguida com atenção pela Fundação AIS aqui em Portugal, claro, e ainda este ano, em março, no contexto do Jubileu dos Cristãos Perseguidos, que a Fundação organizou em Aroca, na Diocese do Porto, o padre Romanelli enviou mesmo uma mensagem em vídeo em que agradeceu esta proximidade e pediu também as orações de todos pela intercessão da Virgem de Fátima pela paz em Gaza. Vamos recuperar agora um breve excerto dessa declaração. ¿De qué manera ayudar? A mi modo de ver, para ustedes en Portugal o para todas personas de buena voluntad, lo primero es rezar a la Virgen, Nuestra Señora de Fátima, a quien le tenemos muchísima devoción, y rezamos el rosario todos los días con los niños, con la gente adulta delante del Santísimo, y rezamos después de cada misterio la oración del ángel: oh Jesús mío, perdona nuestras culpas. Le pedimos por la paz. Dios quiera que verdaderamente llegue la paz, el final de esta guerra. Después, en segundo lugar, convencer a todo el mundo que un día más de guerra no va a solucionar, va a empeorar las cosas. Nosotros pedimos por la liberación de todos los rehenes, de los prisioneros, que se llegue a un acuerdo y cuanto antes mejor, que la ayuda humanitaria consistente, más de 2 millones de personas que vivimos aquí, y la gran parte perdió todo, perdió la casa, perdió trabajo, perdió el lugar de trabajo, la escuela de sus niños, sus casas, sus bienes. Muchos están desesperados, es una vida miserable lo que la mayor parte de la población está sufriendo, y esa tensión se siente evidentemente en toda la Tierra Santa. Foi o padre Romanelli na mensagem enviada em março deste ano para Portugal, para o Jubileu dos Cristãos Perseguidos, organizado pela AIS em Aroca, mantendo o foco nesta região e nas dificuldades que a comunidade cristã enfrenta na Terra Santa. Vamos agora dar uma notícia que é muito significativa. O Patriarcado Latino de Jerusalém tomou a decisão de cancelar a dívida dos estudantes em todas as suas escolas. Nós já vamos falar desta notícia, mas antes proponho que escutemos o padre Luís Salman. Ele é o capelão da Juventude da Palestina e vai-nos descrever um pouco este ambiente de crise, de dificuldades, de obstáculos na Terra Santa, situação que se reflete, por exemplo, na falta de esperança de muitos jovens. I'm Father Luís Salman. I'm the youth chaplain of Palestine. As you know, nowadays it's so difficult for us. We are struggling with it, many obstacles because of the war, because of the bad economy. But we always have spiritual message to our youth that we don't get our hope from any political situation, from any man who live in this earth. Hope is not an expectation to have something from this life, but hope is something that we are certain that God will give us something good. And after any death, after any war, there is resurrection. We are from this land. The city behind me is Jerusalem, where Jesus resurrected. We believe that we will sing always Alleluia, as St. John Paul II said for us. So every time we are gathered in these special and complex and suffering moments,
we can spread joy and hope to the youth, especially that we are united in Christ. Thank you for your support. God bless you all. Foi o padre Luís Salman, capelão da Juventude da Palestina, a falar-nos da importância da esperança radicada na fé, em especial em lugares como a Terra Santa, marcados hoje em dias por tantas e tantas dificuldades. E vamos então falar da notícia que referi há pouco, que é a decisão tomada para estes dias do Patriarcado Latino de Jerusalém de cancelar a dívida dos estudantes em todas as suas escolas. Esta é, Catarina, uma decisão, eu diria, muito importante e também muito corajosa. Sem dúvida, Paulo, é tudo isso. De facto, o patriarca latino, não é? O cardeal Pier Battista Pizzaballa, ele decidiu então que, como este ano é o ano do Jubileu da Esperança, em que uma parte da prática deste jubileu é, de facto, é o perdoar as dívidas, ele decidiu então perdoar todas as dívidas escolares que existiam, que estavam acumuladas, exceto com as dívidas deste ano escolar, letivo, não é? Isto é uma decisão que afeta positivamente, temos de dizer, milhares de famílias. Sim, são milhares de famílias que são afetadas positivamente com esta decisão, claro, e muitas são também famílias cristãs, como Exato. É óbvio, não é? Portanto, a Igreja Católica, Paulo, administra esta região, tem a maior rede de escolas de toda a região e no conjunto haverá mais de 20 mil alunos que estão nestas escolas católicas e, portanto, este número também significa, ou mostra-nos bem a dimensão, não é? Desta ajuda, do impacto que isto vai ter positivo sobre as famílias, não é? Aliás, há uma expressão muito forte do cardeal Pizzaballa que é de que fechar uma escola é como fechar uma paróquia. Exatamente, ele diz isso mesmo, não é? Fechar uma escola é como fechar uma paróquia. E significa também que é privar o futuro, a existência da própria Igreja na terra de Jesus. Paulo. Exatamente. As escolas são também um recurso importante para manter os cristãos nas suas terras de origem. Isto é uma verdade absoluta, não é? Absoluta, é mesmo essencial esta vertente da parte da educação. Se os pais, de facto, não conseguirem que os seus filhos tenham acesso a uma boa educação católica com qualidade, uma educação cristã com qualidade, Paulo, o que provavelmente acontece e tem acontecido é os próprios pais pensarem em sair desta região e ir para outro lugar à procura de outro país onde, de facto, os filhos possam viver sem constrangimentos. E no Médio Oriente, de facto, há um conjunto enorme, Paulo, de problemas que se abatem sobre as famílias cristãs, que nós falamos aqui quase regularmente, não é? Semanalmente, aqui nos nossos programas, que é para além da questão do desemprego, a questão do custo de vida, que cada vez é mais alto, portanto, os níveis de pobreza são cada vez maiores e as faltas de perspectiva de futuro de cada uma das famílias. Portanto, tudo isto como que empurra, de facto, as famílias para saírem desta região do globo. E daí a importância desta medida, agora tomada pelo Patriarcado Latino de Jerusalém. Sim, é sem dúvida uma medida muito, muito importante para as famílias e que no fundo, vem aliviar este sufoco, estas dificuldades financeiras que as famílias têm vivido ao longo dos últimos anos nesta região, Paulo. Obrigado, Catarina. Estamos a falar então numa medida extraordinária tomada pelo Patriarcado Latino de Jerusalém e é a do perdão das dívidas escolares a milhares de famílias. Nesta região onde os cristãos são uma minoria e onde a vida é tão difícil, as escolas de facto são mais do que simples lugares de ensino. São um espaço também para a esperança, como contou a professora Diana Bazir em Ramallah ao nosso colega Filipe Davilés. Our schools are not places just for education. Actually, we support students and give hope by starting the day with the prayers and also helping them by going to the church and do activities that let them lose their stress and enjoy the education and time in school, regardless the hard situation inside the schools. Nowadays, there are many of them checkpoints before they come to schools, and also the news and what they hear. Everything make them nervous and stressed. Some of them have serious like trauma and stuff like this. And we're trying our best to always remind these students that this place is theirs. The Christian has to stay here, and
this is the resilience for us. Okay, thank you very much. Foi a professora Diana Bazir, em Ramallah. A situação na Terra Santa que estamos a referir no programa de hoje é muito difícil, é sensível mesmo e merece desde há muito a atenção, a preocupação da Fundação AIS. Exemplo disso, este ano, os nossos colegas polacos da Fundação AIS lançaram uma campanha que visa, acima de tudo, chamar a atenção para este problema, porque é preciso sensibilizar as pessoas para depois se poder agir em socorro dos que estão em maior necessidade. Belém, a cidade onde Cristo nasceu, é hoje um lugar com cerca de 27 mil cristãos que lutam pela sobrevivência. Os cristãos representam apenas 11% da população e o seu número está continuamente a diminuir. Os turistas deixaram de existir. O novo conflito na Terra Santa começou em outubro de 2023 e continua até hoje. Os peregrinos têm medo de ir para estes lugares e os cristãos locais dependem do turismo. Costumavam trabalhar em hotéis, restaurantes e nas lojas de artigos religiosos. Hoje, todos esses lugares estão vazios e fechados. Por isso, a Fundação AIS lançou a campanha Belém precisa de si. Jesus viveu na Terra Santa. Belém precisa de si. Estamos aqui em Belém, no Mosteiro das Beneditinas, onde, como podem ver, estamos a preparar cabazes. Vários voluntários vieram das paróquias cristãs de Belém para ajudar a empacotar 150 cabazes, fruto das vossas generosas ofertas dos benfeitores da AIS. Estamos a preparar também alguns cabazes com produtos de limpeza. Queremos terminar tudo o mais rapidamente possível para que amanhã tudo isto possa estar já nas paróquias, para que os produtos possam chegar a todos antes das celebrações. No terreno, a ação de apoio é hoje coordenada pelas Irmãs Polacas de Santa Isabel, que dirigem o orfanato Casa da Paz, em Belém. Há anos que ajudam a comunidade local e, graças a elas, a ajuda irá diretamente para os mais necessitados, crianças, famílias numerosas e idosos que estão particularmente em risco de pobreza. A maior parte dos beneficiários da Casa da Paz são órfãos de famílias cristãs. As pessoas que lhes são mais próximas não têm possibilidade de os apoiar nem de os educar. Todos eles têm um coração grande e generoso. Esta ação está a despertar muitos sorrisos e muita alegria entre as pessoas daqui, que já há alguns anos não têm alimentos básicos para comer, nem produtos de limpeza. Como está a situação hoje? O número de cristãos em Belém diminuiu muito. Em 1947, constituíam cerca de 85% dos habitantes. Atualmente são menos de 15%. Em 2024, quase 500 famílias emigraram de Belém, o que fragiliza ainda mais a comunidade. O turismo, que gerava 70% das receitas anuais da cidade, desempenha um papel crucial na economia local. No entanto, desde 2024, as ruas de Belém estão cada vez mais vazias. E da Terra Santa, onde a vida dos cristãos é dura e o futuro não se avizinha muito favorável, vamos agora até à Nigéria para retomar uma notícia que já abordámos aqui nas 2 últimas semanas: o rapto de centenas de estudantes e professores de uma escola católica. Mas a notícia agora é positiva, pois foram libertados no início da semana passada, Catarina, cerca de 100 crianças, uma centena de crianças e de jovens. Exatamente, Paulo, e é de facto uma excelente notícia, não é? Notícia. Porque então cerca de 100 crianças e jovens foram, todas elas que pertenciam à escola de St. Mary's School, portanto uma escola católica em Papiri, na Nigéria, então foram libertados no passado dia 8 e a notícia foi na altura confirmada à Fundação AIS pelo Bispo de Cantugara. Muito bem. Bom, se as contas não me falham, foram 17 dias em cativeiro. Exatamente, Paulo. Foram 17 dias de cativeiro que estas crianças, estes jovens tiveram e também, tão ou mais importante do que isso, foram também 17 dias que as famílias destes jovens e crianças tiveram também em sofrimento, sem saber do destino, não é? Bom, esta libertação, de facto, representou, como a Catarina diz, um alívio para todos estes pais, mas
não pode fazer esquecer que ainda estão em cativeiro pelo menos cerca de 160 pessoas. Sim, serão pelo menos 160 pessoas, Paulo, que na sua maioria também jovens e crianças, porque no grupo inicial que nós falámos aqui havia cerca de 300 pessoas, entre jovens, crianças e professores. Depois nós noticiámos também aqui que cerca de 50 alunos conseguiram fugir, não é? Escaparam então dos raptores, conseguindo então depois regressar às suas casas, às suas famílias, mas de qualquer modo, Paulo, há ainda cerca de 160 pessoas, de crianças e jovens e alguns professores, que ainda continuam em cativeiro, e a Fundação AIS pede, de facto, a todos os nossos amigos, benfeitores, pede as orações para que estas pessoas sejam libertadas, para que estas 160 pessoas sejam libertadas, portanto, das mãos dos agressores, dos raptores. Exato. Muito bem. A Catarina lembrou agora as crianças e jovens e adultos que permanecem em cativeiro depois de terem sido raptados, então, no dia 21 de novembro, de uma escola católica na Nigéria. Infelizmente, o rapto de pessoas, muitas delas cristãs, tal como a destruição de aldeias, de propriedades, é cada vez mais comum neste país africano. Na base disto está, acima de tudo, a violência terrorista de grupos radicais islâmicos como o Boko Haram, mas também de simples organizações criminosas. O bispo de Bomadi, Dom Yacinthe Oraku, tem procurado alertar o mundo para esta realidade dramática e não perde uma oportunidade para agradecer aquilo que a Fundação AIS tem feito de apoio à comunidade cristã da Nigéria. I wish to say something about the Nigerian situation. The Boko Haram upsurge has really impacted negatively on the economy and of the people, and of course, the added dimension of the herdsmen that are kidnapping and even destroying villages and settlements up in the north, and it has come down to the middle belt, is a very disturbing factor. And of course, we have the added dimension of kidnapping that is spread across the whole country now. Probably they are doing so because of lack of employment for the youth. So this has become a way of employment for them. So it is difficult to travel through Nigeria by road. The international community has not even come to help us in spite of all the turbulence in the Niger Delta. Maybe because they are benefiting from the oil wealth too. This is why I take the opportunity to thank ACN for coming to our help by making our lives a little bit more meaningful by supporting us with projects over there, at least to make the people know that despite all this inhuman treatment, God still cares. So the church in need has really been a source of support for our work. And so thanks to all the donors and the workers here who have facilitated this dream of hope for our people. God bless you. E deste relato sobre a Nigéria, que enfrenta a ameaça terrorista, nomeadamente por parte do Boko Haram, vamos agora até Macau, para irmos ao encontro do jornalista José Miguel Encarnação, que é o nosso correspondente nesta diocese, na China. O Papa Leão XIV terminou ontem a sua visita à Turquia e ao Líbano, tendo ali tido vários encontros ecuménicos e também políticos. De que forma é que a China olhou para esta visita papal, a primeira do Papa Leão XIV? Pois que não foram muitas as notícias veiculadas pelos meios de comunicação social chineses. No entanto, a CGTN, que é o canal de notícias do maior grupo de mídia chinês e controlado pelo governo chinês, não deixou de aqui e ali cobrir alguns acontecimentos nestes últimos dias. Começou por, obviamente, fazer a cobertura da chegada do Papa a Ankara e ao encontro que teve com o presidente Erdogan. Também depois cobriu a visita do Papa à Mesquita Azul e fez uma referência muito específica
ao facto do Papa ter dito que se sentia muito bem naquela mesquita, rodeado de alguns líderes muçulmanos. Depois também a mesma CGTN cobriu e fez notícia com o encontro que o Papa teve com o Patriarca Bartolomeu em Niceia, onde ali celebrou os 1700 anos do Concílio de Niceia. A CGTN também não deixou de referir a vontade do Papa Leão XIV em reforçar a unidade de todos os cristãos no mundo, nomeadamente no que respeita às igrejas orientais. Não foi uma cobertura muito extensa, mas a China não deixou de fazer a cobertura dos momentos que considerou serem mais importantes. Recorde-se que a China continua a ter alguns problemas diplomáticos com a Turquia, uma vez que a Turquia acusa a China de não respeitar os direitos humanos na província de Xinjiang, uma província que é maioritariamente habitada pela etnia uigur, uma etnia muçulmana. Também há algumas questões relativamente aos curdos, que a Turquia diz que a China, de certa forma, tem vindo a apoiar. É um xadrez diplomático complexo, mas que também encontra razão de ser pelo facto da Turquia se encontrar ali na fronteira entre a Europa e o Próximo Oriente e muitas vezes alinhar com os países ocidentais em detrimento da China, o que obviamente é algo que Pequim condena. Ainda assim, foi possível que os chineses na China continental soubessem um pouco desta primeira visita papal do Papa Leão XIV à Turquia e ao Líbano. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, falar de Moçambique, vamos escutar a coordenadora da Caritas de Nacala a relatar que alguns cristãos assumiram a sua fé mesmo face a face aos terroristas do Estado Islâmico. E vamos ainda escutar Dom Manuel Clemente e Frei Mário Rui, que em duas missas celebradas em direto, respectivamente pela RTP1 e pela TVI, falaram, e bem, da Fundação AIS. Tudo temas para desenvolver daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти на магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Giving us hope and they are putting a smile in our faces.
Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, enfrentam o próprio medo para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor.
7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص، كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دايما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، مشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. No início do programa de hoje, escutámos Maria Dolores Martínez, que é a líder da Caritas de Nacala, em Moçambique, que em mensagem enviada para Lisboa, para a Fundação AIS, relatou que, na última vaga de ataques terroristas na região, várias pessoas foram interrogadas pelos militantes do Estado Islâmico sobre se eram cristãs ou não. E, em alguns casos, sabendo que essa confissão significaria provavelmente a sua condenação à morte, eles assumiram a sua fé e foram mesmo mortos. Há mesmo o relato, Catarina, de pelo menos 4 cristãos mortos, um deles decapitado. É verdade, Paulo, é isso mesmo, e podemos dizer que o horror voltou então a esta região, à zona norte de Moçambique, mas desta vez numa vaga que acabou por ter ataques não exatamente em Cabo Delgado, mas um pouco mais abaixo, portanto na província de Nampula, onde se situa então a diocese de Nacala. Nacala, exatamente. Nós já falámos aqui há 3 semanas destes ataques que começaram a 10 de novembro e estenderam-se pelo menos durante uma semana. Mas temos de voltar ao tema, pois as palavras da responsável da Caritas de Nacala relatam um episódio concreto de perseguição aos cristãos por parte destes grupos terroristas que reivindicam pertencer ao Estado Islâmico. Exatamente, Paulo. De facto, a declaração da responsável da Caritas de Nacala é um testemunho importante sobre o martírio cristão que está a acontecer neste momento em Moçambique, na sequência então do ataque a esta região, dos ataques terroristas nesta região norte de Moçambique, especialmente na região de Cabo Delgado, mas que, como dissemos agora, parece que está a vir um pouco mais para sul, mais concretamente para a província de Nampula, não é? Nampula, exatamente. Nós já vamos escutar a mensagem que Maria Dolores enviou para o nosso programa, mas importa salientar, ela própria o faz também, que esta região onde agora ocorreram estes ataques terroristas foi precisamente a mesma onde se deu o assassinato da irmã Maria de Copi em setembro de 2022. Exatamente, Paulo. Portanto, a irmã Maria de Copi, que é uma religiosa italiana de 83 anos e que foi morta a tiro pelos terroristas, então, que invadiram no dia 6 de setembro de 2022 a missão católica de Chipene, na diocese de Nacala, a zona que está agora de novo então na mira dos extremistas islâmicos, Paulo. Exatamente.
Obrigado, Catarina. Este ataque deixou, como se imagina, a comunidade local sobressaltada. Provocou agora, novamente, a fuga de milhares de pessoas e lançou a região num autêntico caos humanitário, com famílias, especialmente mulheres e crianças, a procurarem abrigar-se em cidades ou em vilas maiores, acreditando que aí estariam a salvo. Na altura, eu recordo, os ataques começaram a 10 de novembro. O bispo de Nacala falou ao telefone para o nosso programa e descreveu o ambiente de terror que se vivia na diocese. Vamos recuperar agora uma parte dessas palavras de Dom Alberto Vera. Mas há várias aldeas que quemaron a maioria das casas, há lugares onde ha habido mortos. En una das aldeas mataron 4 cristãos, a un deles decapitaron, tiraron a cabeza y hay un vídeo que está a correr por aí. E, en fin, non posso dizer moita cosa, só que o terror está en toda a zona del distrito de Memba y parte también do norte o del este do distrito de Herati. Estamos apoyando a las personas que podemos apoyar. Falta sobre todo alimentos y kits básicos pues, para atender a las personas más necesitadas, principalmente mujeres y crianzas, que son los que llevan a cabeza cuando se huye de un lugar. Foi Dom Alberto Vera, ainda no quente, digamos assim, dos acontecimentos, a narrar para o nosso programa os ataques às aldeias, com casas queimadas, pessoas em fuga, em desespero, e o relato também de que teriam assassinado pelo menos 4 cristãos, um dos quais teria sido decapitado. E estas informações foram agora não só confirmadas pela responsável da Caritas Nacala, como Catarina, ela própria introduziu novos detalhes. Exatamente, Paulo. E de facto o detalhe que mais significativo, não é? Mais importante que a Maria Dolores Martins nos conta é que, e citando testemunhas, não é, com quem ela falou, entre a população local, é que os terroristas de facto queimaram capelas em várias aldeias e que também questionaram as pessoas sobre a religião que professavam. E houve o caso de pelo menos 4 cristãos, portanto, e o número corresponde exatamente ao número que nos tinha sido dado por Dom Alberto Vera, portanto, que mesmo face a face com estes terroristas, mesmo assim, sabendo que isto poderia a sua resposta poderia significar a sua morte, mesmo assim, eles confirmaram que sim, que eram cristãos e foram mortos. Bom, isto é um claro testemunho de martírio. Mais um que nos chega, aliás, de Moçambique, e mais um depois do que aconteceu, como já contámos, com a irmã Maria de Copi, por causa dos terroristas que atuam nesta região desde 2017. Exatamente, Paulo. E a responsável da Caritas, ela alerta-nos para a necessidade de nós darmos voz ao que está a acontecer, ao tormento destas populações de Cabo Delgado e agora também de Nampula e de Nacala, porque é necessário que o mundo tenha então noção do que está efetivamente a acontecer em Moçambique, uma zona do globo que a Fundação AIS já tinha destacado também no seu mais recente relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, precisamente por causa desta violência crescente que existe de grupos armados que fazem parte então deste grupo jihadista que é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, exatamente. Obrigado, Catarina. A mensagem que a responsável da Caritas diocesana de Nacala enviou para a Fundação AIS é de facto muito importante. Revela em primeira mão como está a situação nesta região de Moçambique após mais uma vaga de ataques terroristas e testemunha aquilo que foi o martírio de cristãos que preferiram morrer a renunciar à sua fé. Porém, na metade de novembro, a situação ficou um pouco mais crua e houve repetidos ataques nessas mesmas zonas e também muito rápido, como um movimento muito rápido que lhes fazia aparecer em diferentes pontos, quase em simultâneo, né? Consequência, um dia atrás de outro, em pontos diferentes do próprio distrito, sempre nessa parte norte, né? O que criou um caos total e um abandono massivo não só nessas zonas, senão também na zona sul do distrito de Memba. Nesses ataques que provocaram estas últimas migrações já foram reportadas vítimas mortais e decapitações. E muitas delas estão associadas à fé cristã.
Em todos os casos, as capelas foram queimadas e, em alguns casos que foram relatados e testemunhados, algumas das pessoas que foram decapitadas foram perguntadas se eram cristãos e, ao reconhecer a sua fé, então eram agredidas. Isto, claro, para a fé da igreja local é um testemunho muito forte, mas também, ao mesmo tempo, cria essa ideia, né, de perseguição. Aparece já essa ideia de total perseguição que já se tinha mostrado quando o assassinato da irmã Maria de Copio. Então, isto na mesma zona deixa fortes traumas, né? Estamos a escutar Maria Dolores Martínez, a responsável da Cáritas em Nacala, a descrever os ataques, a violência terrorista nesta diocese durante alguns dias em novembro e a forma como alguns cristãos testemunharam a sua fé com a própria vida. A situação humanitária é grave nesta região e a Igreja tenta, com os meios que possui, dar uma resposta de emergência, em especial para as crianças. Como Cáritas e como Igreja, estamos a tentar responder na medida também das nossas capacidades, que pode ser que não estão à altura de uma crise desta dimensão, né? Mas nestes momentos pretendemos priorizar essencialmente as crianças, tanto no acompanhamento de proteção como de apoio psicossocial e alimentação, para depois também fazer uma abordagem de escuta e acompanhamento das famílias, não só das nossas famílias cristãs, que também estão envolvidas, né? Senão também daqueles outros, né? Que têm chegado e que, pronto, estão também, em alguns casos, em situações muito lamentáveis. Escutámos a responsável da Cáritas de Nacala a falar sobre os ataques terroristas em Moçambique. Este é um drama de tal ordem que o Papa Leão XIV já por diversas vezes se referiu à situação em Cabo Delgado e agora, isto na semana que passou, enviou o cardeal Parolin, o secretário de Estado do Vaticano, a representá-lo em Moçambique nas cerimónias dos 30 anos das relações diplomáticas com a Santa Sé. O cardeal esteve também em Pemba, visitou um campo de deslocados e nós vamos falar disto tudo na próxima semana. E por falar agora em 30 anos, lanço já aqui o número da semana e é precisamente o número 30, de 30 anos, porque foi em 1995 que, Catarina, a Fundação AIS arrancou aqui em Portugal. É verdade, Paulo. Portanto, foi já em 1995 então que um grupo de... Há 30 anos. Que um grupo de voluntários se lançou então nesta grande aventura. Começou com a abertura de um pequeno espaço em Lisboa. Depois foi crescendo este espaço, foi crescendo também a dimensão. Fomos agregando mais e mais pessoas à instituição. E ganhou, podemos dizer, ao fim destes 30 anos, ganhou a forma que nós hoje conhecemos, não é? Que a AIS em Portugal é mais um secretariado, um dos 24 secretariados que a AIS tem espalhados por todo o mundo. Neste momento, Paulo, além da nossa sede, que é em Telheiras, temos também um espaço aqui em Fátima, um espaço, uma loja, uma casa aberta ao público, depois também temos um espaço também aberto ao público em Évora, na Igreja de Santa Clara. Muito bem. E no domingo, dia 7, a Fundação AIS assinalou então formalmente, digamos assim, esses 30 anos de presença em Portugal, com uma missa que decorreu na Igreja do Sobralinho, em Alverca, que foi transmitida em direto pela TVI e que foi presidida pelo Patriarca Emérito de Lisboa. Exatamente, Paulo. E mais uma vez o cardeal Dom Manuel Clemente mostrou esta grande proximidade que tem com a nossa instituição, com a Fundação AIS, com esta nossa missão de solidariedade para com os cristãos perseguidos no mundo. Portanto, foi de facto uma honra poder contar com a sua presença, mas também foi ao mesmo tempo uma oportunidade, Paulo, para nós mostrarmos na televisão a milhares e milhares de pessoas o que fazemos, o que é a nossa missão, esta missão de estar onde a Igreja sofre no mundo, estar onde é preciso lutar pela liberdade religiosa, onde é preciso lutar também pelos cristãos perseguidos, Paulo. Exatamente. Muito bem, muito obrigado. Durante a homilia, Dom Manuel Clemente falou expressamente disso, dos cristãos perseguidos, dos homens e mulheres que têm de viver a sua fé, por exemplo, clandestinamente, e da importância da missão, do trabalho, do dia-a-dia da Fundação AIS na defesa da liberdade religiosa como direito fundamental.
do ser humano. Vamos rever agora essas palavras. Neste mesmo momento, há muito cristão e cristã por esse mundo além que arrisca a vida para estar, talvez num sítio escondido, certamente, onde pudesse ser, com outros cristãos, ouvir estes mesmos textos, se for cristão católico, seguir o rito latino e a preparar o Natal do Senhor, arriscam a vida por isso. Nunca tivemos tantos mártires como infelizmente os temos tido neste primeiro quartel do século XXI, quando começou o século. Todos nos lembramos, no jubileu do ano 2000, com o Papa São João Paulo II, tínhamos tanta expectativa de que íamos entrar, nós e o mundo inteiro, numa nova idade mais fraterna, mais livre, mais solidária para todos, mas efetivamente as coisas não têm ido nesse sentido e, pelo contrário, as perseguições, mesmo neste campo da liberdade religiosa, têm-se somado, acrescentado e são muito graves em muito lado. E a ajuda à Igreja que sofre lembra-nos isto constantemente, é a sua missão como uma obra pontifícia e tem-a desenvolvido também entre nós, há 30 anos esta parte, é o que estamos a comemorar hoje, para que isto não se esqueça. Estamos aqui, estamos bem no Sobralinho, mas não é assim em todo o mundo. E por isso esta causa da ajuda à Igreja que sofre, da liberdade religiosa no mundo, até em termos mais alargados, não só para cristãos, mas para todos, como direito humano fundamental, é uma causa que também é nossa. E continuando neste registro, vamos agora recordar uma outra missa, desta vez em Lisboa, na Igreja de São Domingos de Benfica, que também foi transmitida pela televisão, só que desta vez pela RTP1, e que foi quase como que o corolário da Semana Vermelha, a Red Week aqui em Portugal, uma iniciativa de alerta, Catarina, para a perseguição dos cristãos no mundo. Foi isso mesmo, e nós já falámos aqui, Paulo, desta nossa volta a Portugal pelos cristãos perseguidos, que tivemos em várias dioceses do país, de Viana do Castelo, Braga, Porto, Évora, Lisboa e também Setúbal, que estivemos não só para divulgar, de facto, o nosso último relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, mas também para que o nosso convidado, e na altura o nosso convidado foi o padre Hugo Alanis, da Síria, de Alepo, que veio para estar connosco e também para nos contar de viva voz como é difícil a vida hoje para os cristãos neste país do Médio Oriente, que ainda está marcado por longos anos de uma guerra civil, Paulo. Exatamente. Bom, e nessa outra missa, transmitida também pela televisão aqui em Portugal, a Fundação AIS foi também referida como exemplo pelo trabalho fundamental que desenvolve junto dos que mais sofrem no mundo por causa da sua fé, junto dos que são perseguidos por serem cristãos, junto dos que preferem o martírio, como aconteceu agora em Moçambique, a renegarem as suas raízes. Frei Mário Rui, que é o pároco de São Domingos de Benfica, verbalizou toda essa urgência de sermos todos construtores de um mundo melhor, mais solidário, e que isso se faz também todos os dias através da Fundação AIS. O reinado de Jesus torna-se realidade naqueles que hoje trabalham pela verdade, pela justiça, que socorrem os vulneráveis e que servem quem sabe que não se pode salvar a si mesmo. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre é um sinal eloquente desta forma de viver e de reinar. E suscita o poder da nossa oração, da nossa palavra, da nossa solidariedade e da nossa ação em favor dos que são perseguidos e dos que vivem a sua fé em condições extremamente difíceis, marcadas pela violência, pela fome, pela opressão e pelo medo. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre pode chegar onde nós não chegamos, mas ela precisa do nosso poder para continuar a apoiar e a servir aqueles que Deus lhe confia e aqueles que Deus nos confia. E assim, escutando Frei Mário Rui num excerto da missa transmitida em direto pela RTP1, um dos momentos da Red Week, da Semana Vermelha,
que a Fundação AIS organizou em Portugal, chegamos ao fim do programa de hoje. Todas as semanas marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Agradeço a presença e a colaboração da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da AIS em Portugal, assim como de todos que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E quanto a mim, Paulo White, resta-me dizer que foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado, na nossa companhia. Até à próxima semana, se Deus quiser.